Bem, vamos falar hoje sobre a uso capião especial de imóvel urbano. Mas antes de mais nada, o que é a uso capião? A uso capião ocorre quando uma pessoa, uma família ou um grupo de pessoas ocupa como se fosse dono um imóvel particular, seja na cidade ou no campo, por muito tempo e sem que haja contestação, sem que ninguém reclame essa posse. Com o passar dos anos, a lei permite que, se comprovarem a posse sem reclamação, os ocupantes passam a ser os proprietários daquele imóvel, o que deve ser reconhecido através de uma ação judicial, a uso capião. Mas quanto tempo é preciso para que eu tenha direito a adquirir a propriedade por uso capião? Bem, existem vários tipos de uso capião e o tempo de posse para cada um deles varia. Vamos falar aqui sobre a uso capião especial urbana, que é a que exige um menor prazo para sua configuração. Porém, se você não se encaixar nas situações que vamos descrever logo mais, vocês deverão procurar ou um advogado ou até mesmo a defensoria pública, para que eles possam analisar qual o tipo de uso capião que poderá ser utilizado para regularizar a sua situação com o imóvel. O que é o uso capião especial de imóvel urbano? Este tipo de uso capião, ele serve para regularizar a situação de quem mora nas cidades, mas não tem título de propriedade nem do terreno que vive, nem em outra propriedade no país. Em geral, essa modalidade de uso capião, esse uso capião é individual. Contudo, para os casos de áreas ocupadas por moradias de população de baixa renda, onde não é possível identificar o terreno de cada possuidor, existe a uso capião coletivo, que também vamos dar um comentário. Mas o que é preciso para ter esse direito reconhecido no caso da uso capião especial de imóvel urbano individual? Bem, antes de mais nada, o terreno deve ter no máximo 250 metros quadrados e está localizado no centro urbano, ou seja, numa cidade. O segundo requisito é que essa ocupação deve ter pelo menos 5 anos seguidos sem que ninguém tenha contestado. O terceiro requisito para a configuração desse uso capião é que a finalidade dessa ocupação deve ser para a moradia própria da pessoa ocupante ou então da moradia da família dela. O quarto requisito é que o morador ele não pode ser proprietário de outro imóvel urbano nem rural no país. E vamos falar agora dos requisitos da uso capião especial de imóvel urbano coletivo, que também eles são parecidos com o da uso capião especial de imóvel urbano individual. Vamos lá. O primeiro requisito é que o terreno deve estar localizado dentro da cidade também e deve ser ocupado por várias famílias. O segundo requisito é que essa ocupação deve ter também pelo menos 5 anos seguidos sem que ninguém tenha reclamado, sem que ninguém tenha contestado essa posse. O terceiro requisito é que a finalidade da ocupação deve ser moradia de população de baixa renda. O quarto requisito é que os moradores eles não podem ser proprietários de outros imóveis também na cidade ou na zona rural. O quinto requisito e último é que parte do terreno de cada possuidor não pode ser maior do que 250 metros quadrados. Então vocês vejam que elas são meio que parecidas, contudo tem essas nuances que são diferentes. No caso, o possuidor, o terreno de cada possuidor, na uso capião especial urbano coletivo, não pode ser maior do que 250 metros quadrados. Mas atenção, existem duas observações que vamos fazer para vocês. A primeira é que para a contagem de prazo dos 5 anos, o prazo
que é um dos requisitos tanto em uma como em outra, os 5 anos seguidos, o possuidor do terreno ele pode somar o tempo de sua posse com o tempo da posse do morador anterior, desde que as posses sejam seguidas. Outra observação também que a gente faz é que essas usucapiões, a usucapião só pode ser aplicada em terrenos particulares, não cabendo tal medida nas áreas públicas pertencentes à União, ao Estado, aos municípios. Neste caso, é possível que haja a chamada concessão de uso especial para fins de moradia. Espero ter trazido para vocês essas dicas e que elas sejam úteis e aguardo pelo próximo vídeo. Acompanhem, curtam e divulguem o seu direito. Valeu!